já vou introduzindo a próxima aula, que é um prazer ter aqui conosco o professor Pedro Lemos, que é professor livre-docente do Instituto do Coração, na Faculdade de Medicina da USP, grande hemodinamicista aqui do Brasil. E conforme a gente vinha falado, talvez a gente, durante os últimos 20 anos, em busca de tentar realmente diminuir os eventos trombóticos, a gente só somava e vem somando drogas. De modo como eu falei na minha aula de manhã, deixando o doente às vezes num estado quase que pré-hemorrágico. E a gente pagou um preço por isso. E o preço foi essas taxas aumentadas de sangramento, que a gente viu que o sangramento, quando ele acontece em vários cenários, na FA, na insuficiência cardíaca, na síndrome coronariana aguda, o sangramento é deletério, ele é associado a piores desfechos. E talvez com essas novas drogas, novos antiagregantes plaquetários, novos anticoagulantes, mais potentes e com melhor perfis de farmacocinética e farmacodinâmica, é possível que a gente esteja fazendo um reequilíbrio de como tratar esses pacientes. E uma das questões que vem à baila é, será que nesse cenário onde a gente tem drogas melhores, menos pode significar mais? Ou seja, será que ter menos drogas, menos agentes, mas agentes melhores, com melhores perfis de farmacocinética, farmacodinâmica, pode manter o mesmo benefício no ponto de vista isquêmico, mas com menos risco de sangramento? Então, eu acho que o Pedro é a pessoa ideal para falar sobre isso no cenário da síndrome coronariana aguda. Ele que está lá no laboratório de hemodinâmica, que se preocupa muito com o stent, se fechar ou não. Então, é possível, Pedro, que talvez a gente possa ter dar menos drogas para se prevenir eventos isquêmicos e não pagar um preço tão alto de sangramento? Por favor. Boa tarde a todos. Dá para ouvir aí? Eu não estou ouvindo. Tá ligado? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa 8ª versão. E meu amigo Renato, agradeço. O professor Antônio Carlos também, e todos os organizadores. Sexta-feira, última aula. Muito obrigado, Renato. Eu vou tentar ser o mais fluente possível aqui. Não durmam, talvez essa seja a melhor métrica. Se vão entender, eu não sei, mas se não dormirem, já estou satisfeito. E realmente é um desafio, porque nós estamos acostumados sempre a colocar, não é? Em medicina, especialmente nas coisas terapêuticas. As coisas diagnósticas a gente já vai abandonando, às vezes, algumas coisas que fazíamos, mas nas coisas terapêuticas, de um modo geral, nós vamos adicionando. Isso acontece em tudo, né? Hipertensão, insuficiência cardíaca, especificamente na área de medicina cardiovascular. Mal sei isso, não vou me aventurar em outras coisas. Então, de um modo geral, nós vamos adicionando. E me parece que nessa seara antitrombótica, antiplaquetária, anticoagulante, etc., idem. Nós temos substituído alguma coisa, mas abandonado muito poucas. De um modo geral, vamos somando, não é? Então, no caso específico da síndrome coronariana aguda, eu já me confundo, são 3 botões, eu não consigo acertar qual é. O de cima eu já descobri. Foi. Eu sabia, estava só te testando. Obrigado. Então você tem a aspirina, que foi a primeira coisa que se imaginou pudesse acontecer de ser bom. Para pacientes em prevenção secundária, aqui tem síndrome coronariana aguda e pacientes estáveis, mas de qualquer forma eram 16 estudos randomizados, é uma meta-análise, 16 estudos randomizados, um monte de pacientes ano, 43 mil pacientes ano. E esses 16 estudos randomizaram pacientes em prevenção secundária, tinha estável e tinha instável também, agudos, para aspirina versus não aspirina. Esse não aspirina poderia ser placebo ou não, mas de qualquer forma era aspirina versus não aspirina. E aqui é inequívoco, todos conhecem esses resultados e nós adotamos isso no nosso dia a dia. Aspirina é melhor do que não aspirina para o paciente em prevenção secundária. São estudos relativamente antigos e que vêm inclusive da época em que fazer isso não era antiético. Hoje nós imaginamos, vamos voltar a falar sobre exatamente isso que eu estou falando agora lá na frente, mas imaginamos que hoje em dia você não dá aspirina para um paciente sabidamente coronariano, não é permitido, precisa tomar aspirina. E para sempre. Os pacientes sempre me perguntam, escuta, precisa tomar aspirina para o resto da vida? Não, você toma todo dia.
até a gente pedir para parar. Pode ser que algum dia a gente peça para parar, vamos ver. Então, ele precisa tomar aspirina. Uma ressalva é que isso daqui são estudos, de um modo geral, que foram feitos antes da fase em que fazíamos stents de rotina como nós fazemos hoje. Então, nós não sabemos exatamente como é que funciona aspirina versus não aspirina, numa época em que hoje fazemos stent e, portanto, intervenção com mais frequência. Acontece que, como o professor Renato colocou, isso não vem às custas de nada. Há um custo pequeno, mas há um custo meio mensurável do ponto de vista de sangramento. Quer dizer, aspirina versus não aspirina é bom, porque diminui eventos trombóticos e no total é melhor do que as complicações, mas há complicações. Os pacientes tomando aspirina, comparado com aqueles que não tomam nada, nenhuma aspirina, eles sangram mais, os que tomam aspirina. Isso é muito facilmente mensurável. Veja que para os pacientes em prevenção secundária, existe uma chance de quase 3 vezes o sangramento no grupo das pessoas que tomam aspirina. Muito bem. Mas nós avançamos, achamos que era pouco e vamos adicionar alguma coisa no topo da aspirina. Essa primeira coisa no topo da aspirina que eu gostaria de mencionar aqui é o clopidogrel, conhecidíssimo de todos. São estudos que remontam ali mais de uma década atrás, mais de uma década da publicação. Então, o Keir mostrou muito claramente que tanto no curto quanto no longo prazo, ou no médio prazo, nos primeiros 30 dias e nos primeiros 12 meses, há um benefício muito claro com relação à prevenção de óbito, infarto ou AVC, óbito cardiovascular, infarto ou AVC, em benefício da adição de clopidogrel à aspirina. Aspirina mais clopidogrel, comparado com somente aspirina, esse grupo de pacientes tem menor chance de óbito cardiovascular, infarto, AVC. Então, se estabelece a necessidade de, para pacientes com síndrome coronariana aguda, você usar clopidogrel, é assim que é dito, nos primeiros 30 dias após o evento índice. Muito bem. Agora, isso também não acontece sem prejuízo de algum grau de sangramento. Existe um efeito benéfico muito maior, porque evita o óbito, infarto ou AVC, mas existe algum risco de sangramento. Repare, eu adicionei algum risco de sangramento ao que já havia sobre a aspirina. Então, aspirina versus placebo sangra mais. Clopidogrel mais aspirina sangra mais do que só aspirina. Então, nós vamos adicionando em risco de sangramento. Nada disso anula o efeito líquido do que está se colocando aqui, não é? Quer dizer, nós temos bem estabelecido que deve tomar o remédio, como está sendo colocado aqui, aspirina mais clopidogrel. Nós ainda estamos nessa fase. Nós não podemos ignorar que existe um risco maior de sangramento. Por quê? Por uma série de motivos. Bom, isso aqui é um gráfico que mostra de um jeito quase ilustrativo o efeito que eu acabo de colocar aqui. À medida que nós vamos adicionando remédios antitrombóticos, anticoagulantes, antiplaquetários, etc., nessa cascata nós vamos diminuindo a incidência de óbito e infarto, mas aumentamos temporalmente, né, ao longo do tempo, cronologicamente, aumentamos a chance de sangramento. E qual é o problema do sangramento? É claro que, intuitivamente, nós sabemos que não é bom sangrar, mas é facilmente mensurável o efeito prognóstico que um sangramento, mesmo quando resolvido, mesmo quando aquele evento hemorrágico não determina diretamente óbito, naquela internação, diretamente relacionado ao evento hemorrágico, ele é um dos mais poderosos marcadores da evolução tardia dos pacientes. Isso aqui não é eventos combinados, óbito, infarto, AVC, rehospitalização, angina recorrente, não é. Isso aqui é óbito. Então existe uma chance em torno de 10 a 16 vezes maior a chance de óbito em pacientes, comparado com aqueles que não sangraram, aqueles que apresentam um sangramento maior. Há várias definições de sangramento, todos sabem, e classificações e semi-quantificações, mas de qualquer forma a mensagem que fica aqui é a seguinte: quem sangra tem maior chance de morrer, seja relacionado ao evento hemorrágico, seja a posteriori. Muito bem. Então, o que nós pudermos fazer para reduzir esse
tipo de evento, melhor, mais bem-vindo, é bem-vindo. Nós avançamos, tiramos o clopidogrel, vamos botar alguma coisa mais potente ainda. E agora nós não vamos adicionar o prasugrel ao clopidogrel mais aspirina. Nós tiramos o clopidogrel e comparamos prasugrel mais aspirina versus clopidogrel mais aspirina. É nítido o efeito nesse estudo que todos conhecem, o Triton, um time de 38, é nítido o efeito do ponto de vista da eficácia, da redução de eventos, óbito, infarto, em favor do prasugrel, mas também é estatisticamente significante o aumento de sangramento no grupo prasugrel. Então, uma vez mais, nós adicionamos benefício na redução de eventos trombóticos, mas aumentamos o limiar, ou diminuímos o limiar de sangramento dos pacientes. Aspirina sangra mais do que placebo, clopidogrel sangra mais do que aspirina sozinho e prasugrel sangra mais do que clopidogrel mais aspirina. Ticagrelor, idem. Nós precisamos dissecar um pouco melhor os efeitos do ticagrelor nesse estudo Plato, e vamos fazer isso daqui a pouquinho. Aqui o que eu quero mostrar é o seguinte, é que existe o efeito benéfico do ticagrelor quando se compara ao clopidogrel, todos conhecem esse estudo. Mas agora nós vamos tentar reduzir isso daqui. Como é? Que tipo de eventos é que o prasugrel e o ticagrelor, que são as drogas mais modernas, atualmente disponíveis no Brasil, inclusive, reduzem? Um deles, eu gostaria de chamar a atenção, é para trombose de stent. Existe, muito facilmente identificável, tanto para o prasugrel quanto para o ticagrelor, uma redução de trombose de stent definitiva, provável ou possível, provável e definitiva. Para aqueles que não são muito afeitos a essas definições, a gente chama de trombose definitiva, trombose do stent definitiva, é aquela que nós não temos dúvida que aconteceu. Quer seja porque identificamos a anatomia patológica, o paciente faleceu e nós vimos que houve trombose, quer seja, a maior parte das vezes, felizmente, porque angiograficamente é detectado, para se dar tempo de vir ao laboratório de hemodinâmica, faz o cateterismo, tem lá um stent fechado trombótico. Há algumas situações em que você não consegue definir definitivamente que aquilo é trombose, então você gradua o grau de certeza, classifica o grau de certeza em provável ou possível. Provável, por exemplo, um paciente que tem morte súbita em casa, nos primeiros 30 dias depois do implante do stent, a morte não foi presenciada, mas foi nos primeiros 30 dias, a gente imagina, são várias definições, vários itens das definições, a gente imagina que essa deva ser uma trombose provável. A trombose possível é aquela que pode ser, você concede a dúvida, mas pode ser que não seja também. Então classifica em graus de certeza. O ticagrelor e o prasugrel também, aqui especificamente no Plato, o ticagrelor reduziu trombose de stent nas 3 categorias de graus de certeza. Não é comum isso daí. Tanto definitiva, quanto provável mais definitiva, quanto possível provável definitiva, houve redução desses graus de trombose com o ticagrelor. Significa dizer que muito provavelmente essa droga é realmente muito poderosa para diminuir a trombose de stent. Muito bem. Agora, para qual stent? Para que tipos de stent? O Plato, quando foi feito, não havia disponível ainda uma série de stents que hoje em dia nós temos e que nós acreditamos que tem um perfil trombogênico, um perfil de trombose de stent menor. Então, esse é um estudo muito conhecido de todos, que compara 2 tipos, 2 famílias de stents farmacológicos, que a gente chama de primeira geração e de mais nova geração. O stent de primeira geração, que foi sobretudo que foi utilizado na época do Plato, não havia disponibilidade desse tipo de stent. Repare, quando se faz um landmark análise nos primeiros 12 meses, não há muita diferença, 2% de trombose para os 2 lados, mas depois, quando a gente zera a trombose, aqueles que não trombosaram, começa a contar o tempo zero a partir de 12 meses, é muito clara a diferença entre os 2 tipos de stent. O stent de primeira geração continua tendo trombose ao longo dos 5 primeiros anos depois do implante inicial,
os 4 primeiros anos depois do primeiro implante inicial. E os stents de mais nova geração, praticamente esse tipo de evento é abolido. 0,4% ao longo de 3 anos depois do primeiro ano. E isso é significativamente melhor do que os stents de mais nova geração. Será que o Plato ou o ticagrelor, feito no contexto de stents menos trombogênicos, demonstraria aquela diferença? Nós não sabemos. Muito possivelmente não, porque é muito difícil reduzir isso daqui. O professor Renato é um especialista em traio clínico, estatística e tudo que cerca os métodos de demonstrar hipóteses clínicas, teria muita dificuldade em fazer um estudo para diminuir isso daqui. É muito difícil diminuir o que não tem, não é? Quer dizer, como é que a gente diminui a mortalidade do resfriado comum? Dificílimo, porque praticamente não mata. Então é muito difícil reduzir trombose quando você trabalha com esse tipo de número. Significa dizer o seguinte, pessoal, se eu aplico ticagrelor, que diminui eventos trombóticos, para uma coisa que não dá mais trombose, o que eu ganho? Sangramento. E o sangramento no Plato, ele existiu. Quando nós, no global, parece que não houve diferença, mas quando a gente disseca os resultados, percebe que houve um sangramento significativamente maior no grupo de pacientes que tomou ticagrelor, quando o sangramento era associado a eventos não relacionados à cirurgia cardíaca. Da maneira que o potencial hemorrágico está ali. O que intuitivamente é muito fácil de saber. Quanto mais potente a droga, maior a chance de sangramento, ok? Bem, a gente analisando também os pormenores do Plato, descobre uma coisa muito gozada, que é a seguinte: o risco de sangramento, a dose do ticagrelor é fixa para todo mundo. A dose da aspirina, ela ficava a critério do médico. Então havia ali um estudo muito grande, uma série de pacientes que tomavam um range, um espectro de dose de aspirina. E o que se observou nesse estudo, não publicado, mas disponível nas bases do governo americano e amplamente disponível entre os investigadores do Plato, existe muito claramente o seguinte fato: quanto maior a dose de aspirina, maior a chance de sangramento. No Plato, as pessoas que tomavam aspirina mais ticagrelor, porque era o tratamento preconizado, sangravam mais se a dose de aspirina ia aumentando. E se você joga isso nas curvas de regressão, dava a impressão que quando ele não tomasse, se algum não tomasse aspirina, que não era permitido por protocolo, se algum não tomasse aspirina, muito possivelmente ali seria o melhor ponto de corte da curva com relação à relação entre sangramento e efeito protetor antitrombótico. Repare, aqui está a dose de aspirina, 0 de aspirina, seria não tomar aspirina, ficar somente com ticagrelor, e aqui em torno de 350 miligramas de aspirina, é nítida a curva. Quanto maior a dose de aspirina, para a mesma dose de ticagrelor, maior a chance de sangramento, mantendo o potencial antitrombótico. Então vem a hipótese: e se nós tirássemos a aspirina? E agora começássemos a fazer medicina ao contrário, porque até então, a gente está, como eu falei no começo da minha fala, eu estou cheio de redundâncias hoje, né? Falei no começo da minha aula, nós estamos muito acostumados a adicionar remédios. E que tal se nós começássemos agora a tirar remédio? Os médicos cardiologistas que fazem consultório sabem que essa é uma prática que não é incomum. É comum você receber o paciente no consultório supermedicado, ou na verdade sobremedicado. Dr. Manuel Canezinho está aqui, cardiologista de primeiríssima linha, deve ver isso com muita frequência. O paciente chega hipotenso, inapetente, reclamando que está ruim e na verdade é sobremedicado, fica hipotenso muitas vezes. E aqui será que e no consultório então a gente já sabe que tem que fazer isso. Será que aqui e ali a medicina científica também não deveria nos apoiar na retirada de droga? Essa é uma coisa quase filosófica, mas que vai ser testada nesse estudo chamado Global Leaders, que o PI internacional, o professor Patrick Serraus, eu tenho a honra de ser o PI nacional desse estudo, e que vai ser testada exatamente essa hipótese. São pacientes agudos e crônicos, todos coronarianos que vão receber um stent farmacológico de mais nova geração.
esse stent que vem com esse remédio, com essa droga chamada Biolimos ou Biolimos. São pacientes agudos e crônicos e que vão receber o tratamento de referência. Os agudos vão receber aspirina mais clopidogrel, os crônicos, e os agudos vão receber aspirina mais ticagrelor. Os pacientes vão ser acompanhados por 2 anos, esse é o braço do tratamento habitual. Aspirina mais ticagrelor ou aspirina mais clopidogrel, todos são coronarianos com um stent. 16 mil doentes. E no braço experimental vai ser testada a hipótese que eu acabei de dizer, vai tirar a aspirina. Ficar com a aspirina um mês só e depois disso somente ticagrelor. Desculpe, para quem? Todos, agudos e crônicos, vão fazer uso de uma medicação só. Então, a chamada dupla antiagregação plaquetária não vai ser oferecida aqui, só que não somente com aspirina vai ser mantido o paciente em monoterapia de ticagrelor. O endpoint desse estudo primário é mortalidade e infarto com onda Q. É um estudo, portanto, de superioridade ao término de 2 anos. É um estudo ambicioso, 16 mil pacientes para testar um estudo, uma hipótese de superioridade para diminuir óbito e infarto grande com onda Q, somente reduzindo o remédio. Eu tenho a impressão que se esse estudo vier a ser positivo, ele deve marcar um período da medicina, porque vai ser a primeira vez que a gente vai tirar remédio e melhorar a evolução. Ok? O estudo praticamente acabou a inclusão, eu trouxe para a nossa discussão de hoje a taxa de inclusão de pacientes mais recente que nós temos, de 12, semana passada, Dia das Crianças, 16 mil pacientes, faltavam só 410 pacientes para incluir. A endpoint primário são 2 anos, a gente acaba agora a inclusão, então acho que por 2018... Espero voltar aqui antes, Renato. Em 2018 a gente volta para dar o resultado final desse estudo. Obrigado pela atenção e paciência de todos. Muito interessante, Pedro. E na verdade, eu acho que a gente está vendo isso cada vez mais, né? A gente vai estar falando amanhã de um estudo que eu estou liderando, que é o estudo chamado Augustus, que é pacientes com síndrome coronariana aguda e FA. E, particularmente nesse estudo, a gente também está fazendo um estudo onde a gente está comparando um novo anticoagulante, o apixaban versus a varfarina, mas a gente introduziu uma segunda randomização onde é aspirina e placebo. Ou seja, questionando de novo o papel da aspirina em cenários onde ela nunca foi questionada, porque uma vez que ela foi descoberta, todo mundo começou a ser obrigado a sempre manter ela nos esquemas terapêuticos, e a gente não sabe, com o avanço de todo o resto, quanto aquele sangramento não está sendo pela aspirina e sem talvez necessariamente um benefício. Então eu acho que esse estudo está de parabéns, estou ansioso para saber os resultados e para que a gente termine aí o recrutamento, porque eu acho que vai ser um estudo que, juntamente com alguns pequenos que estão acontecendo atualmente, que demonstraram que talvez a aspirina não tenha tanto benefício, seja mais maléfica do que benéfica. Principalmente quando tem FA junto, e esse estudo o paciente nem tem FA, quer dizer, então eu acho que esse conjunto de informações em 2018 e 2019 pode realmente redefinir a maneira como a gente está tratando esse paciente, e aí realmente o menos possa talvez significar mais. Então, tá de parabéns, com certeza você vai vir aqui apresentar os resultados no próximo ISTA.